Olá! As alterações no PROAGRO, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, divulgadas pelo Conselho Monetário Nacional, estão sendo questionadas pelos agricultores, principalmente os familiares. O PROAGRO é um dos principais instrumentos de redução de riscos para proteger as lavouras. Além disso, nos anos de estiagem, impede o êxodo de famílias e fortalece a economia dos municípios rurais. As medidas foram publicadas semanas antes do Grito da Terra Brasil, que ocorre em maio aqui em Brasília. A pauta central do evento é a produção de alimentos saudáveis, as mudanças climáticas e a política pública fundamental para apoiar os agricultores. Para conhecer mais detalhes sobre essas políticas públicas para o campo, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com um agricultor familiar e deputado. É o deputado Heitor Sus, do PSB, do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas alterações que foram propostas pelo governo. A resolução, na verdade, é do Conselho Monetário Nacional. Mas todos nós sabemos que o Conselho Monetário Nacional tem a participação de diversos atores ligados diretamente aos ministérios econômicos do governo. O PROAGRO é o seguro, basicamente, da agricultura familiar. O grande empresário normalmente contrata seguro privado, o que é lógico, não tem nenhuma discussão nisso. Mas nos últimos tempos nós tivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 3 safras pequenas por causa da estiagem enorme, prejuízo. Não bastasse, catástrofe, enchente, até mortes tivemos. E o governo, o Tesouro, o Conselho Monetário Nacional, o Tribunal de Contas enxergam os números. O governo coloca dinheiro, assim como o agricultor. E aí começaram a fazer esses ajustes que nós achamos muito ruins para o agricultor familiar. Rebaixa o teto, complica, reduz o bônus. Isso vai fazer com que nós vamos ter muitos agricultores que vão abandonar o seguro, vão plantar por conta. Só que o seguro rural, o PROAGRO, como nós chamamos carinhosamente, ele tem uma função social. Nós temos que olhar para esse assunto com o coração, não só com os olhos. Imagina, você vai comprar um bom pacote tecnológico, insumos bons, sementes de qualidade. Eu vou caprichar na lavoura. Mas e como é que combina com São Pedro, que não é para chover hoje? Ou eu quero plantar amanhã, mas amanhã chove. Você perde o período melhor de fazer o plantio. Essas coisas são muito complicadas. Então, nós olhando para a agricultura familiar, que precisa de política pública, de um modo geral, e no último ano nós tivemos um plano safra muito bom, juros razoáveis, um pacote tecnológico foi bom, que os agricultores colocaram boas sementes à terra, mas o seguro caminha ao lado. Agora, plantar coisa boa sem seguro não funciona. Daqui a pouco nós vamos ter o quê? Agricultores plantando por conta, sem seguro, não vão colher, eles não vão ter renda, e aí sem renda, quem é que vai ficar lá na atividade? E na prática, porque o que está sendo feito para dificultar o agricultor a contratar esse seguro? Eu entendo bem a resolução do Conselho Monetário Nacional nessa visão de controle de gasto público, porque a mídia, porque a sociedade não quer que o governo gaste mais que arrecada. Sim. Ok, perfeito. Mas nós temos alguns setores, por exemplo, que têm desoneração da folha, outros têm renúncia fiscal. E aí vem a pergunta, 2 bilhões é o problema para a gente garantir o alimento na mesa do povo brasileiro? Essa aqui é a grande questão. Então, nesse cenário que vem a nossa crítica de dizer, inclusive em audiência que tivemos com o Banco Central, com o governo, e dizer o seguinte, está errado o que foi feito. É preciso olhar, repito, com o coração para esse cenário, para que a gente não desestimule o jovem a ficar no campo, não vai ter sucessão, não tendo renda, vai esvaziar, vai diminuir produção e produtividade, e quando nós tivermos que comprar comida de outros países, aí o seguro caro agora vai ser barato. Porque aí nós vamos pagar muito mais caro. Porque o governo tem sempre essa campanha de combate à fome, inclusive para redução dos valores dos produtos da cesta básica. Nesse caso, pode prejudicar esses produtos da cesta básica, os preços? Com certeza, absoluta.
Não há dúvida nenhuma de que o agricultor, para ele poder comprar um bom pacote tecnológico, com insumos bons, sementes boas, ele precisa de crédito. Esse crédito existe, mas para ele ter a garantia de que ele vai plantar e vai colher, se ele não colher, quem é que vai pagar o banco? Quem é que vai sustentar aquela família? Então, imagina, eu faço um financiamento, planto 25 hectares de soja, de milho, de arroz, ou de fruta, ou outra cultura que seja. Tá bem, não choveu, não deu safra. Como é que eu vou saldar o banco? Eu não tenho essa renda. Mas o governo vai o seguro, no caso, o Banco Central que controla o seguro, vai me indenizar desses 25 hectares, R$9.000. Mas os R$9.000 dividido por 2 pessoas na família dá quanto por mês para sustentar a família? E como é que fica a conta no banco? Sim. Este é o imbróglio que nós estamos tentando descascar, mostrar para o governo que precisa resolver isso antes de anunciar o novo Plano Safra, porque 1º de julho nós viramos a página, o ano agrícola encerrou e começamos o novo ano agrícola e até lá as coisas precisam estar prontas. E a nossa aposta é de que dentro do Grito da Terra Brasil, o governo, o Conselho Monetário Nacional, o Tesouro, o Tribunal de Contas tenham essa clareza, essa visão de que não adianta só dizer, vou colocar tantos bilhões no Plano Safra, mas quem faz a garantia de que as coisas deem certo, precisa também ter essa oportunidade de continuar funcionando seguro como é. E os produtores, os sindicatos, até mesmo no Grito da Terra, vai ter alguma proposta que vai ser levada para evitar essa redução do seguro? A pauta do Grito da Terra, feita pela CONTAG, pelas federações e sindicatos, já estão todas as propostas nas mais diversas áreas, agricultura, desenvolvimento agrário, saúde, educação, no campo e outros, com o governo. O governo já recebeu isso, o próprio presidente recebeu todas essas demandas. Agora ele faz um período de discussão interna nos ministérios e no grito é sempre aquele dia de fazer em maio o anúncio. Bom, o Plano Safra terá tantos bilhões, o juro é tanto, o seguro está aqui, o Proagro funciona assim e o pessoal então começa a partir dali a organizar a nova safra. Por isso que o Grito da Terra é sempre nesse período de maio, junho, justamente para, primeiro, apresentar as demandas e depois levar as coisas para os municípios onde as pessoas moram, onde elas vivem, onde elas precisam dessas políticas públicas funcionando de fato e de direito. E essas medidas, elas podem tender a um fim do Proagro? Tem esse risco? Fim do Proagro, não. Mas nós vamos ter agricultores com dificuldades de se encaixar, de se enquadrar, pelos tetos, pelos enquadramentos, os parâmetros, a garantia e tudo mais. Então, o que nós estamos vendo? Daqui a pouco esse seguro vai ser para poucos, e sendo para poucos, ele vai acabar perdendo a sua função. Quem for um agricultor um pouco mais consolidado já não se enquadra, já fura o teto e vai ter que ir para o seguro privado. Sim, uma última pergunta, deputado. E que políticas públicas agora, nesse momento, são essenciais? Principalmente que a gente tem tido esses problemas climáticos, estiagem e muitas enchentes ao mesmo tempo. Que políticas agora são mais urgentes? Eu há muito tempo falo e a cada ano me convenço mais de que tem algumas coisas que são do cotidiano. Por exemplo, Plano Safra. Precisa de recurso e o juro compatível. A Selic diminuiu, então isso certamente vai diminuir o custo do dinheiro. Com essa possibilidade, o agricultor vai ter recurso de investimento para renovar maquinário, equipamento, trator que precisa, e os insumos ele vai ter também recurso de custeio para atender. Isso acho que está entendido, não tem muito que a gente reclamar. O que me preocupa é essa questão do Proagro. Há muito tempo eu venho dizendo que esse Proagro está no brete, na caixinha, nós precisamos criar um novo Proagro. Ouvir todo mundo. Proagro Mais também. Mas o Proagro Mais é justamente esse plus, né? Ah, mas o camarada, é que nem carro. Eu tenho um carro, fiz seguro. Se eu não bati em ninguém, quando eu for renovar, eu vou ganhar um desconto. Agora, como é que eu garanto o desconto com São Pedro? Lá na lavoura, com 50 graus de temperatura? É outra coisa, é diferente. Então, tem que ter essa visão diferente. E eu acho que uma outra coisa que nós temos que olhar, e aí é a da sociedade brasileira que precisa entender. Se o país quiser ter alimento, tem que investir na agricultura. Se o país quiser respirar ar puro e quiser ter água limpa,
nós temos que fazer o que está escrito no Código Florestal Brasileiro há 12 anos. Pagamento por serviço ambiental. Eu conheço agricultor lá nas encostas dos morros, ele tem 80 hectares. Pode aproveitar 5, 6, 7. É a região que não pode desmatar, é a região que não pode plantar. E aí o que a gente faz? Esse agricultor está produzindo oxigênio, água. Nós temos que indenizá-lo para permanecer lá cuidando daquilo e a gente ter também essa condição de fazer esses pagamentos por serviços ambientais, assim como se faz questão do crédito de carbono, do carbono neutro e outras tantas coisas, um comércio, um produto que se vende para que nossos agricultores possam ter renda. Depois a gente vai fazer um programa só sobre isso aqui, deputado. Claro. Mas muito obrigada por sua participação, esclarecer para a gente aqui esses itens da agricultura. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as políticas públicas para o campo com o agricultor familiar e também deputado Heitor Sus, do PSB do Rio Grande do Sul. Você pode acessar e compartilhar essa e outras edições no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.